Queridos, abra a sua Bíblia, agora é a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta que Tiago escreveu. Tiago, capítulo 5. Deus está falando aí? Tiago, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sede o quê? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vós pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor, por esta palavra. Nos encha, Pai amado, da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos sair daqui vazios. Ó Deus, nós já não estamos vazios, fomos edificados. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Mas agora, Pai, abra, ó Deus, o nosso coração e nos enche, Pai, da Tua palavra que liberta e transforma. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta é uma palavra que Tiago escreveu para a igreja, dizendo sobre uma exortação à paciência para a vinda de Jesus. Jesus disse nas Escrituras que Ele virá, que Ele voltará buscar a sua igreja. Esta é uma promessa fiel, esta é uma a qual nós estamos sustentados, de que Jesus voltará. Jesus veio, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós vamos participar deste memorial. Jesus Cristo foi aos céus, ressuscitado. Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo, para termos condições de vivermos aqui nesta terra cheios do Espírito Santo, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo as tentações com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não dá, sem o Espírito Santo não conseguimos, mas com o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Somos selados com o Espírito Santo. E a partir daí, então, somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Todos os convertidos, salvos, têm o Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua vida. Mas nós, então, buscamos algo a mais. Nós buscamos o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder e de autoridade para fazermos a obra do Senhor, para nós pregar, para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Jesus ousadamente. Nós buscamos então os dons do Espírito Santo, o revestimento de poder e de autoridade. Estas são promessas de Jesus. Essas são promessas de Deus, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo. Todas essas promessas já aconteceram. Todas essas promessas, elas já se cumpriram. Mas há uma promessa que ainda está para se cumprir. Há uma promessa que ainda está para acontecer. Esta promessa é que Ele voltará para buscar a sua igreja.
que Ele voltará buscar os remidos, os lavados no sangue de Jesus, para que nós possamos morar com o Senhor para sempre, no alto dos céus. Esta é uma promessa a qual o Senhor Jesus fez para nós, e os nossos pés estão fincados nesta promessa, de que a qualquer momento Jesus voltará, Jesus virá novamente, como em Atos capítulo 11, quando ele foi assunto aos céus, numa ascensão, os anjos chegaram diante dos homens e disse: por que vocês se desesperam? Por que vocês lamentam Jesus ter ido? Da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, ele virá, ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então a sua segunda vinda, com certeza, há de acontecer, virá, ele voltará. E esta noite eu quero pregar sobre isso, a volta iminente de Jesus, a volta iminente de Jesus Cristo. Queridos, o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai dizer lá sobre a ceia, e ele vai dizer para nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus, porque quando fazemos isso, nós anunciamos a sua morte, até que ele venha. A igreja precisa anunciar a morte de Jesus, até que ele venha. E eu quero dizer, irmãos, que Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus voltará com certeza. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 35, que as Escrituras não podem falhar, as Escrituras sagradas não podem falhar. Se a palavra de Deus está aqui, que Jesus voltará, nós cremos, ele virá, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus virá, queridos, e a própria Escritura está aqui reiteradas vezes afirmando que Jesus voltará e que a sua vinda, ela é iminente. O que isso significa? Ela é a qualquer momento. A vinda de Jesus se dará a qualquer momento. A Bíblia vai ainda comparar que a vinda de Jesus é como um ladrão. Não é que ele é o ladrão, mas é como um ladrão. O ladrão, a gente não espera. O ladrão, ele vem na surdina. O ladrão, ele vem quando nós não esperamos, vem de surpresa. O ladrão não marca o dia, não marca a hora. O ladrão não avisa, dizendo: eu vou na sua casa tal mês, tal horário. Porque senão nós nos prepararíamos, não é verdade? Nós precisamos estar preparados. Mas Jesus vem de repente. Jesus vem de uma forma surpreendente. Ele voltará a qualquer momento. E aqui, queridos, nós estamos vendo no mundo de hoje os noticiários, os jornais, as notícias, tudo que nós estamos percebendo, a maldade, como o coração do homem se esfriou. A frieza da humanidade, ela é muito grande. Coisas absurdas que nós estamos vendo acontecer com mais frequência, O que antes nos chocava, o que antes nos trazia perplexidade, agora parece que é natural, que é normal. Esses dias o moço matou o pai, a mãe e a irmã.
Meu Deus do céu! Alguns anos atrás isso nos trouxe tanta perplexidade, tanta maldade. Esses dias uma mulher matou o namorado, ficou 4 dias em casa com o corpo. Irmãos, nós estamos vendo a maldade no ser humano cada vez mais intensa, cada vez mais fria. O povo não tem buscado o Senhor, o povo não tem buscado o batismo no Espírito Santo. O povo está acomodado, o povo de uma forma geral, eu estou falando, de uma forma geral, está como uma geração de Noé, casando-se e dando-se em casamento. Estão vivendo as suas próprias vidas, como que se Jesus não voltasse, como que se Jesus não viesse buscar e arrebatar a sua igreja, como que se um dia nós não prestaríamos contas a Deus. As pessoas estão frias, as pessoas, nós estamos vendo por aí, queridos, guerras, ditadores, nação contra nação. Agora mesmo estamos em guerras iminentes, nós estamos vendo tudo aparamentado, tudo preparado, todo o cenário está pronto para o anticristo governar este mundo, para o anticristo enganar as pessoas e governar esta terra. Nós estamos vendo a moeda sendo cada vez mais digital. A moeda não se tem mais de papel, cada vez mais digital. Todas as coisas estão aí, meus queridos, se preparando para um único governo, uma única filosofia, uma única religião. Tudo que a palavra de Deus já nos dizia, já nos diz. Aqui está o jornal mais antigo da terra, mas ao mesmo tempo o jornal mais atual da face da terra. Ao ler aqui Apocalipse, ao ler Mateus 24, ao ler os textos escatológicos, vemos a olhos nus o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso deve nos trazer temor. Isso deve nos trazer, queridos, uma vida mais consagrada ao nosso Deus. Muitos sinais estão acontecendo, e estes sinais nos apontam claramente: Jesus está voltando. Esses sinais estão nos apontando, está pregando para nós: Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para nos buscar, para nós que estamos preparados, para nós que estamos no caminho do Senhor. Aleluias! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para nós que estamos no caminho do Senhor, nós nos gloriaremos, porque muito em breve nós não teremos mais as aflições que nós temos na terra. Toda lágrima será enxugada, nós não teremos mais os problemas que nós enfrentamos, nós estaremos para sempre com o Senhor. A tua alma deve ansiar isso, glória a Deus. Nós precisamos ansiar por isso, mas aqueles que não estão no caminho do Senhor, apronte as suas vidas. Aqueles que não estão no caminho do Senhor, preparem-se, voltem urgentemente para o caminho de Deus. O texto aqui, meus irmãos, talvez você fale: pastor, eu já tenho ouvido essa história já há 50 anos. Desde que eu me conheço por gente, os pastores estão pregando: Jesus voltará, Jesus voltará. Meus queridos irmãos, esta mesma dúvida sua era a dúvida desses irmãos aqui, há 2000 anos atrás. Por quê? Porque na cabeça dos apóstolos e da igreja, no primeiro século, era que a vinda de Jesus se daria rapidamente. Ora, Jesus veio,
Jesus foi então anunciado por João Batista no Rio Jordão. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então, ele realiza o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, num casamento, numa família. Jesus então inaugura o seu ministério, escolhe 12 discípulos, fica 3 anos na terra. 3 anos ensinando, 3 anos pregando, 3 anos fazendo maravilhas, 3 anos curando o povo, 3 anos. Ele disse aos discípulos: eu vou morrer. Talvez na cabeça dos discípulos, certamente, em algum momento da vida. Eles: não, vocês não estão entendendo, a minha morte será em breve. Eu vou para o Calvário, eu vou para a cruz. 3 anos e meio, Jesus foi para a cruz. Mas ele fez uma promessa: eu vou ressuscitar. 3 dias depois, morreu na sexta, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, rapidamente. Jesus fica ainda 40 dias com os discípulos. Eu vou para o céu, fica 1 mês e 10 dias, com o corpo ressurreto, trazendo os discípulos para perto, dando uma missão para os discípulos. E ele diz: eu vou para o céu. 40 dias depois de ressurreto. Mas antes de ir, ele diz: eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo há de descer sobre vós. Fiquem em Jerusalém e me busquem. E clamem por mim. Adorem ao meu nome. Eu enviarei o Consolador. Jesus vai aos céus. O culto demorou 10 dias. 1 semana e meia. O Espírito Santo desceu. As coisas estavam acontecendo rapidamente. É 3 anos. É a morte, a ressurreição 3 dias. 40 dias com os discípulos. 10 dias depois o Espírito Santo. Então a qualquer momento Jesus voltará. Eles estavam aguardando a Jesus naquele tempo. Aqui, Tiago e Pedro também escreveu isso. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Pedro escreveu isso 30 anos depois da morte de Jesus. 30 anos e Jesus não tinha voltado. Aqueles discípulos, muitos já tinham morrido. Os crentes já tinham morrido alguns. E eles estavam aguardando a vinda de Jesus. É a dúvida no seio da igreja, no meio da igreja era: mas Jesus não voltou. O que Pedro diz? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são para o Senhor como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por tardia. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nelas existem. Então Pedro, ele vai dizer para estes irmãos: não atenha a promessa do Senhor por tardia. Mesmo que vocês julguem a promessa de Jesus por demorada, não a tenham, porque não se esqueçam, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Por isso, meus irmãos, Pedro e Tiago está dizendo aqui que para Jesus, o tempo não é como o nosso tempo. Então, nós devemos ter algumas atitudes com relação à vinda de Jesus. Nós precisamos tomar algumas providências acerca da vinda de Jesus Cristo. E quais são essas atitudes, pastor, que eu tenho que tomar para a vinda de Jesus?
Quais são essas providências que eu preciso tomar para a vinda de Jesus? Você quer saber qual? Quer saber qual? Amém? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Amém. Então a primeira coisa que você precisa ter, o que Pedro e Tiago e eu vos falo aqui: sede pacientes. A primeira atitude, a primeira providência que um cristão precisa tomar é ser paciente. Porque a vinda de Jesus, para aqueles cristãos, era uma questão de dias, de meses, pelo histórico, pelo que eles percebiam. Mas aqui está dizendo que nós precisamos ter paciência, porque o Senhor tem um propósito que nós não entendemos. O Senhor não quer que ninguém se perca. Porque se Jesus voltasse, como que seria nós? Se Jesus voltasse ali no primeiro século. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor olhou para mim, olhou para você. Esta mensagem é urgente. Essa mensagem, ela precisa ser pregada a todas as pessoas. Por quê? Porque já se passou 2000 anos. Certamente, Jesus está mais perto do que antes. Certamente, Jesus está mais próximo do dia que eu aceitei a Ele. E todos os sinais estão aí para nós vermos que está chegando este dia, que nós seremos arrebatados. Duvidar da volta de Jesus é típico dos escarnecedores. Veja a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam, nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então Pedro já dizia que esse tipo de pensamento incrédulo sobre a vinda de Jesus é típico dos escarnecedores. Nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, zombando da vinda de Jesus, zombando desta promessa que nós estamos firmados, nesta viva esperança de que a qualquer momento Jesus voltará a buscar a sua igreja. Glória a Deus, meus amados. A impaciência, ela nos indica uma falta de confiança. Pode perceber, quando alguém fica impaciente, significa que ele não confia, que ele está impaciente. Por quê? Porque não há uma confiança. Quando eu confio, eu aguardo. Eu aguardo acreditando que vai acontecer. Então, quando eu desacredito, ou quando eu, na realidade, quando eu não, eu fico impaciente, eu estou dizendo para Deus: eu não sei se o Senhor vai vir mesmo. Essa incredulidade, ela é um pecado. Nós precisamos esperar com paciência e com confiança. Confiança. Como diz aqui a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, a igreja do Senhor, que está esperando a vinda de Jesus, ela deve esperar
com paciência. Isso não significa, esta paciência, não confunda com paciência com inércia. Não confunda a paciência com não fazer as coisas para Deus. Não confunda a paciência com ficar parado, estagnado. Mas paciência no sentido, eu estou aguardando o Senhor. A qualquer momento Ele voltará e eu estou pronto para a sua vinda. Quantos estão prontos para a vinda de Jesus? Quantos estão prontos? Cutuca o irmão que está do seu lado e acorda ele, por favor. Você está pronto para a vinda de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Mas enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, nós devemos aguardar a sua vinda. Essa é a primeira coisa que Tiago vai dizer aqui, meus irmãos. Tiago 5:8. Sejam também vós pacientes. É a primeira coisa que Tiago vai dizer. Sede vocês pacientes. A segunda coisa que Tiago vai dizer aqui, não apenas paciente, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. Põe na tela ali olha ali, tá igual o da Atena, põe na tela. Tiago 5:8. Sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações. Fortalecei os vossos corações. Pastor, como eu fortaleço o meu coração? Fazendo caminhada, não estou falando disso, irmão. Fazendo uma esteira, não é isso. Não comendo aquela carne gordurosa, não é isso. Fortalecer o coração, o que é? No mundo, irmãos, nós somos tentados pelo diabo e somos provados por Deus. Fortalecer a nossa mente em Cristo. Você tem fortalecido a tua mente em Cristo? Fortalecer por quê? Porque o inimigo, ele quer roubar esta promessa de nós. O inimigo, ele quer tirar esta viva esperança de nós. E se nós nos deixarmos ser guiados por este mundo, nós vamos enfraquecer o nosso coração. O coração aqui é do nosso entendimento da palavra, é da nossa mente em Cristo. Nós vamos nos esfriando, nós vamos nos apagando, nós vamos deixando as coisas sagradas, nós vamos deixando as coisas eternas e nós vamos vivendo as coisas deste mundo. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que nós fiquemos com os nossos olhos voltados para a eternidade, porque lá o ladrão não rouba. A herança que o Senhor tem para nós, a traça não corrói, a ferrugem não consome, glória a Deus. Então, neste mundo que nós estamos vivendo, nós somos tentados pelo diabo e provados por Deus. Está no capítulo 1 de Tiago. No capítulo 1 de Tiago, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa a qual o Senhor prometeu para os que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para o que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos tentados pelo diabo, mas somos provados por Deus. E depois de sermos provados por Deus,
receberemos a coroa da vida eterna. Você sabe que você está sendo provado por Deus? Deus às vezes está provando a tua fé. Deus está provando se você verdadeiramente é um adorador. Sabe, certas circunstâncias que acontecem, tem coisas que é do diabo, mas tem coisas que Deus permite para vermos se nós estamos sustentados na rocha ou se qualquer vento nos abala. Como você reage diante da provação? Murmurando, reclamando ou buscando a presença de Deus? Para obter a vitória, meus irmãos, nós devemos fortalecer o nosso coração, para que quando nós formos provados, permanecermos firmes, para que quando nós formos tentados, possamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e quando formos provados, nos mantermos na palavra, nos mantermos na presença de Deus, nos mantermos na comunhão dos santos. Existem pessoas, irmãos, que não estão enraizadas em Cristo. Qualquer coisa, qualquer vento já larga do pé, já sai. Por quê? Porque suas raízes não estão profundas, porque suas raízes não estão em Cristo, abandonam a fé. E sabe o que João diz sobre isso? Aqueles que saem é porque nunca foram salvos. Olha que palavra dura, meus irmãos, palavra difícil, mas aqueles que são como filhos pródigos, ao sair, eles voltam, glória a Deus. E quando voltarem, o Pai os abençoará, o Pai o amará, o Pai dará o anel e as sandálias novamente, e o receberá em amor, e fará uma festa, porque aquele que estava perdido, foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que morrem fora do caminho, esses é porque nunca foram enraizados em Cristo. Que nós possamos nos fortalecer na palavra para obtermos a vitória. Olha o que diz a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Se fortaleçam, irmãos. Se fortaleçam, vigiem. O que é vigiar? Ficar atento ao mundo espiritual, ao que o inimigo está tentando, ao que Deus está provando. Fiquem atentos àquilo que os seus olhos não veem, ao mundo espiritual. Vigiem, fiquem firmes na fé, fiquem firmes na palavra de Deus. O mundo por aí, as coisas tentam nos arrastar para longe da presença do Senhor, mas nós precisamos nos fortalecer. Como diz, fortalecei-vos, é um imperativo, é uma ordem. Se fortaleçam. Mas como eu vou me fortalecer? Eu preciso me fortalecer. Fortalecer o meu coração, porque dele procede a vida e a morte, como diz lá em Provérbios 4, 23. Eu preciso fortalecer a minha mente, porque dela, o meu coração, o meu entendimento, porque deles procedem a vida e a morte. Então eu preciso fortalecer isso. Mas como eu vou fortalecer o meu coração, pastor? Eu vou fortalecer o meu coração primeiro, tendo a palavra de Deus no meu coração. Em Salmo 119, versículo 11, Davi diz, ou o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, Jesus está voltando, almas estão se perdendo,
e nós estamos fechados. Você quer uma casa de paz? Eu posso ir na sua casa. Nós vamos fazer uma casa de paz. A obra de Deus é urgente. Jesus está voltando, queridos. Fortaleçam o seu coração. Ao invés de nós ficarmos preocupados com tantas coisas e tantas situações e picuinhas, façamos a obra. Façamos a obra. A obra de Deus é feita aqui, mas a obra de Deus é feita também fora daqui. A obra de Deus é feita ganhando vidas para Jesus. Jesus está voltando, amém, irmãos? Jesus está voltando. Eu quero dizer que você deve fortalecer o teu coração. Não deixa o diabo tirar esta chama da tua alma. Não deixa o diabo tirar este amor do seu coração. Não deixa se esfriar na presença de Deus, não. Senhor, me dá o primeiro amor. Senhor, me renova. Senhor, me restaura. Fortaleça no Senhor, irmãos. Se fortaleça no Senhor. A terceira coisa que eu quero falar, a primeira é sede paciente. Sede paciente. A segunda é fortaleçam o coração. A terceira é porque já a sua vinda está próxima. Tiago 5:8. Nós lemos aqui. Sejam pacientes. 1. Fortaleçam o coração. 2. Pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. A Bíblia afirma em vários textos que Jesus vem já. E está se cumprindo guerras. A volta dos judeus à terra prometida, lá em a terra de Israel, em Mateus 24:32, os judeus estão voltando para a sua terra. Eles estão fazendo lá um templo, uma reconstrução do templo para sacrifícios. Tudo isso é sinal da vinda de Jesus. O evangelho está sendo propagado, está sendo pregado, conforme Mateus 24:14. Há muita coisa a ser feita ainda. Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, nécias. As 5 prudentes, mesmo dormindo, guardaram o azeite, guardaram a lamparina acesa. As 5 loucas gastaram o seu azeite. Nós precisamos de um despertamento. E sabe qual foi o despertamento para essas 10 virgens acordarem do sono? O atalaia. Você sabe qual é o atalaia? Era o porta-voz. Era aquele que vinha anunciando. E ele dizia o quê? Qual era a frase que ele dizia? Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. É o que eu estou aqui dizendo a esta igreja. Aí vem o noivo. Jesus está voltando. Aleluias. Que haja nesta palavra um despertamento espiritual. E aquelas mulheres, e aquelas na parábola, elas acordaram. Elas tomaram-se e disseram: meu Deus, o noivo está chegando. Que haja nesta noite um despertamento na tua alma. Que haja nesta noite um despertamento na sua vida. Que Jesus está voltando e nós não podemos ficar aqui na terra, meus irmãos. Nós não fomos feitos para isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Visto que a palavra de Deus nos alerta a esperarmos pacientemente a sua volta. E vimos que nós devemos nos fortalecer, os nossos corações, suportar as tribulações, suportar as perseguições e as oposições, para que nós venhamos a estar firmes para o dia do Senhor. Só a falta de uma visão da glória
que nos espera levaria alguém a desistir e perder a sua bênção. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Se nós esperamos só a vinda de Jesus para nos curar, se nós esperamos só Jesus para nos libertar, se nós esperamos Jesus somente para nos curar, para nos abençoar, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Nós precisamos buscar a vinda de Jesus para a eternidade, para morarmos no céu, para morarmos diante de Deus. Você quer isso, meus amados irmãos? Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos nos arrepender de nossas falhas, que nós possamos nos voltar verdadeiramente a Deus, que nós possamos verdadeiramente, queridos, adorar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque Jesus está voltando. E fazermos a obra, e arregaçarmos as mangas, e fazermos a obra de Deus, porque os nossos olhos precisam estar voltados para lá, para a eternidade. Não vamos nos embaraçar com os pecados deste mundo. O que é embaraçar? Ficar embaraçado com os pecados deste mundo. Vamos nos libertar dessas correntes que este mundo tenta nos aprisionar. E vamos verdadeiramente fazer a obra de Deus, porque ficar aqui na terra será terrível. Aquele que ficar, a qualquer momento um povo sumirá deste lugar. Seremos arrebatados. O povo de Deus sumirá, mas aqueles que ficarem aqui, passarão pela tribulação e grande tribulação. Será terrível. Será terrível. O dia do Senhor para a igreja será gloriosa, mas o dia do Senhor para os ímpios será terrível. Eles tentarão a morte e não conseguirão. Será terrível ficar aqui na terra. A Bíblia diz em Isaías 55:6: busquem ao Senhor enquanto é tempo, e busquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Vai chegar um momento que as pessoas vão querer entrar por essa porta. Eu não vou estar aqui para fazer culto. Talvez não vai ter esses meninos aqui do louvor. Vai ter ou não? Não vai, né? Não vai ter pastor para pregar. Mas eles baterão na porta: deixa-nos entrar aqui. Não vai ter culto aqui, meus irmãos. Ou vão fazer dos desviados, porque nós estaremos no céu. Oh, aleluia! Quantos creem nisso? Nós estaremos no céu. Por isso, conserte a sua vida, meu amado. Conserte a sua alma. Conserte a sua vida na presença de Deus, para que você possa ser salvo, para que o Espírito Santo te leve na glória. Louvado seja o nome do Senhor.